Está escrito no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, o seguinte: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, há declarações na Bíblia que parecem ecoar como trovões em meio a uma tempestade. Palavras que não nascem do conforto, mas da dor. Não surgem do palco iluminado, mas do vale escuro. E essa afirmação de Jó não foi pronunciada em um momento de prosperidade, mas no fundo do sofrimento. Não foi dita quando ele estava cercado de aplausos, mas quando ele estava envolvido em cinzas. Ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Não é eu acho ou eu espero, ou talvez, mas eu sei. Nós vivemos dias em que quase tudo gira em torno da aparência. A sociedade nos ensina que precisamos parecer bem, estar bem, mostrar que estamos vencendo. As redes sociais se tornaram vitrines de vidas editadas, sorrisos filtrados, conquistas selecionadas, corpos moldados, sucessos exibidos. Mas no meio dessa cultura de ostentação, muitos estão, na verdade, silenciosamente quebrantados. Há pessoas que postam felicidade, mas dormem com ansiedade, que exibem conquistas, mas carregam culpas, que apresentam segurança, mas por dentro estão sem direção. Olha, é nesse cenário que a voz de Jó atravessa os séculos. Jó havia perdido seus bens, seus filhos, sua saúde, perdeu também reconhecimento social. Sua estrutura emocional foi testada ao limite. Seus amigos o acusaram, sua esposa o incentivou a desistir, seu corpo estava ferido, sua alma esmagada. Mas mesmo assim, de dentro das cinzas, ele ergue uma das declarações mais poderosas da Escritura: eu sei que o meu Redentor vive. Perceba algo aqui muito profundo. Jó não diz: eu sei que minha situação vai melhorar. Ele não diz: eu sei que recuperarei tudo que perdi. Mas ele declara enfaticamente: eu sei que o meu Redentor vive. A esperança de Jó não estava nas circunstâncias, mas estava em uma pessoa. A palavra Redentor, no contexto do Antigo Testamento, carrega a ideia de alguém que assume a causa do outro, alguém que paga o preço, alguém que intervém quando ninguém mais pode intervir. É o parente resgatador, aquele que não abandona, aquele que se levanta em defesa, que traz restauração. Quando Jó fala de Redentor, ele aponta profeticamente para aquele que viria. Séculos depois, esse Redentor se revelaria plenamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pisaria na terra, carregaria nossas dores e venceria a morte. Já não tinha todas as respostas teológicas que hoje nós temos, mas Jó tinha convicção suficiente para sustentar a sua alma. Há alguém vivo que não desistiu de mim. E isso muda tudo. Nos dias atuais, somos pressionados a provar o nosso valor constantemente. O valor do carro que dirigimos, o valor da roupa que vestimos, o valor do cargo que ocupamos, o valor do corpo que exibimos. Mas o Evangelho chega e nos confronta com uma verdade libertadora. Nosso valor não está no que nós mostramos, mas no preço que foi pago por nós. Quando a sua identidade está fundamentada na aparência, qualquer crítica lhe destrói.
Quando a sua identidade está fundamentada na aprovação das pessoas, qualquer rejeição lhe paralisa. Quando a sua identidade está fundamentada no sucesso, qualquer fracasso lhe desmonta. Mas quando a sua identidade está fundamentada no Redentor vivo, aí sim você pode atravessar perdas sem perder o sentido da vida. Jó estava desfigurado. Seu corpo estava tomado por feridas. Ele não tinha mais status, não tinha mais patrimônio, não tinha mais a imagem de homem próspero que um dia exibiu. Se ele vivesse nos dias de hoje, talvez não tivesse nada postável, nada para mostrar, nada que gerasse aplausos. E ainda assim, ele tinha algo que muitos influenciadores de hoje não têm: uma certeza interior. Ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. A fé de Jó não era uma fuga emocional simplesmente. Não era a negação da dor. Ele chorou, ele questionou, ele lamentou, ele abriu a sua alma diante de Deus. Mas no meio da crise, ele segurou uma verdade inegociável. Deus ainda está vivo. Deus ainda está no controle. Deus ainda se levantará. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo pareça silencioso. Você ora, mas não sente resposta. Você tenta, mas não vê resultado. Você trabalha, mas não enxerga reconhecimentos. E enquanto isso, olha ao redor e parece que todos estão avançando, crescendo, prosperando. Mas cuidado com as comparações. A cultura da ostentação cria uma ilusão perigosa, a de que todos estão felizes menos você. Mas muitas das vitórias que você vê são superficiais. Muitas das alegrias exibidas são apenas temporárias. Muitas das vidas perfeitas são cuidadosamente montadas para esconder rachaduras profundas. Jó nos ensina que a fé verdadeira não depende de cenários favoráveis. Ela nasce em convicções profundas. Ele não tinha explicações claras sobre o motivo do sofrimento, mas tinha clareza sobre quem Deus era. E aqui está um ponto essencial para quem se sente sem direção. Quando você não entende o que está acontecendo, agarre-se ao que você sabe sobre Deus. Você pode não entender o processo, mas sabe que Ele é fiel. Você pode não entender a demora, mas sabe que Ele é justo. Você pode não entender a perda, mas sabe que Ele é Redentor. E o texto diz algo ainda mais impactante. Ou seja, Jó declarou em seguida: e por fim se levantará sobre a terra. Há uma dimensão futura nessa declaração. Jó olha além do presente. Ele não limita sua esperança ao agora somente. Ele enxerga um desfecho final. Ele crê que haverá um momento em que o Redentor se levantará publicamente, visivelmente, de forma definitiva. Em um mundo que valoriza tanto o imediato, isso é revolucionário. Nós queremos resultados rápidos, queremos respostas instantâneas, queremos soluções agora, mas a fé bíblica nos ensina a viver com os olhos no eterno. O Redentor vive hoje, mas também se levantará no fim. A justiça que ainda será revelada, a restauração que ainda será completa, as lágrimas que ainda serão enxugadas. Quando você se sente perdido, sem norte, talvez o problema não seja a ausência de oportunidades, mas
a ausência de perspectiva eterna. Nós estamos tão focados no aqui e agora que esquecemos que a nossa história não termina nesse capítulo. Jó estava vivendo um capítulo sombrio, mas ele sabia que a sua história não acabava ali. Talvez este momento da sua vida seja apenas um capítulo, não o livro inteiro, não o final, apenas uma parte do processo. E há algo extraordinário que fala de Jó. Ele diz, meu Redentor. Não é um conceito distante, não é uma teologia fria, mas relacionamento. É posse afetiva, é intimidade. Ele não diz o Redentor, ele diz o meu Redentor. Nos dias de hoje, é possível conhecer muito sobre Deus e ainda assim não conhecê-lo pessoalmente. É possível ter informação, mas não ter relacionamento. É possível frequentar ambientes religiosos e ainda assim viver distante da presença viva do Redentor. Quando Jó diz meu, ele revela vínculo, ele revela confiança pessoal, ele revela dependência. E é isso que sustenta a alma desmotivada. Saber que não estamos lidando com uma força impessoal, mas com um Redentor vivo, que reconhece o nosso nome, a nossa história, as nossas quedas, as nossas dúvidas. Você pode até se sentir invisível para as pessoas, pode se sentir esquecido no trabalho, pode se sentir subestimado na família, pode se sentir pequeno diante das expectativas, mas você não é invisível para o Redentor. Ele vive. Ele não é uma memória histórica, não é um personagem do passado, não é uma tradição cultural. Ele vive, ele age, ele intervém, ele sustenta. A cultura da ostentação celebra os picos, Deus trabalha nos vales. A cultura exalta os aplausos, Deus forma caráter no silêncio. A cultura de hoje premia a imagem, mas Deus transforma o interior. E um dia, assim como Jó declarou, o Redentor se levantará, e tudo que hoje parece confuso será esclarecido. Tudo que hoje dói será redimido. Tudo que hoje é incompleto será plenamente restaurado. Até lá, caminhe não pela aparência, mas pela fé, não pela ostentação, mas pela convicção. E mesmo que você esteja sentado nas cinzas da decepção, permita que essa verdade se levante dentro de você. Ele vive, e porque ele vive, você pode continuar. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.